Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda honra, toda a glória dada a Deus, querido irmão, querida irmã. Mais um dia maravilhoso na presença de Deus, onde podemos contemplar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Deus Santo, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e tudo que há. Hoje nós vamos fazer um estudo para nós edificar o nosso coração, para nós aprendermos da palavra de Deus. Um estudo simples, direto, onde nós podemos melhorar a nossa caminhada cristã. A respeito do livro de Joel, nós vamos ver os propósitos e o panorama desse livro. Livro de Joel, aleluias, glória a Deus. Onde o autor é Joel, onde o tema é o terrível dia do Senhor. Foi a data escrita mais ou menos, irmãos, pelos historiadores, 835 a 830 a.C., mas gera uma dúvida, não é certeza isso. Amém? Então, onde esse livro de Joel vem 3 capítulos, certo? E é o dia terrível do Senhor, e ele é escrito mais ou menos em 835 a 830 a.C., mais ou menos. Nós vamos estudar a respeito disso. Vamos orar, pedir o poder do Espírito Santo de Deus para nos ensinar, para nos guardar nos nossos corações esse dia terrível do Senhor, que o profeta profetizou. Deus, Pai Santo, Poderoso, eu coloco esse irmão em tuas mãos, coloca a minha vida em tuas mãos. Deus fala conosco através desta palavra, Deus, a respeito do livro de Joel, o dia terrível do Senhor. Abençoa, santifique e purifique o irmão, que ele aprenda a sua palavra. Nós estamos aqui essa manhã com o intuito de aprender a sua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Querido irmão, querida irmã, Joel, cujo nome significa o Senhor é Deus, se identifica como filho de Petuel. Versículo 1, capítulo 1. O profeta Joel não pode ser identificado como nenhum dos 12 outros personagens do Antigo Testamento do mesmo nome. Ele não é mencionado sob nome nenhum das Escrituras. Ninguém mencionou Joel. A única coisa que nós sabemos do profeta Joel é que ele foi filho de Petuel, mais nada. Que o nome dele significa o Senhor é Deus, e ele foi filho de Petuel, e foi um profeta do Senhor. Vemos um contexto histórico do livro de Joel. A data do livro foi incerta. Ela é muito debatida entre os historiadores e entre todos os estudiosos. A ausência de menção de reis, a reis específicos, a impérios dominantes, como assírias ou babilônios, não menciona, torna a data complexa. A gente não sabe mais ou menos qual foi a data. As principais teorias dos teólogos são período pré-exílio, século IX a.C. Alguns eruditos posicionaram Joel como um primeiro profeta. Antes de todos, Joel chegou. Contemporâneo de Eliseu, antes de atuação de Amós e Isaías. Então, quer dizer, eles acham que na época de Eliseu, por causa dos eventos, dos acontecimentos que aconteceu com Eliseu, Elias, a menção de nações como Tirom, que na época de Eliseu, Sidom, a Filisteia. Joel capítulo 3, versículo 4, olha só o que diz. O que vocês querem de mim, ó cidades de Tirom e Sidom? Querem o meu castigo? Se querem assim, logo lhe devolverei o castigo que vocês merecem. Então ele profetizou para essa cidade. Mas não a Babilônia apoiaria essa tese. Tem o período pós-exílio, século V a.C.
Joel 3, versículo 2. E aleluia, glória a Deus. Outros argumentos que mencionam os gregos, Javã, período pós-exílio. Outros argumentos que mencionam os gregos, Javã, que fala ao exílio. Joel capítulo 3, versículo 2, diz assim: congregai todas as nações e farei descer o vale de Jofá, que é mais ou menos lá que aconteceu isso. E ali elas entrarei o juízo por causa do meu povo e a minha herança de Israel, a que eles espalharam entre nações e repartiram a minha terra. A centralidade do templo e do culto sacerdotal surgiram a data após o retorno do cativeiro do Babilônia. Independente da data, o contexto imediato do livro é uma catástrofe ambiental sem precedentes. Uma invasão maciça de gafanhotos, Joel profetiza, seguida por uma seca severa. Joel capítulo 1, palavra de Deus, a partir do versículo 4, o profeta fala, e Joel capítulo 17, versículo 20, Joel fala a respeito disso. O que ficou do lagarta, o gafanhoto o comeu. O que ficou do gafanhoto, a lacusta o comeu. E o que ficou da lacusta, o pulgão comeu. Despertai-vos, bêbados, e chorais, gemeis todos os que bebeis vinhos, por causa dos mortos, porque tirados da vossa boca. Porque subiu contra mim, minha terra, uma nação poderosa, sem números, e seus dentes são dentes de leões, e tem queixadas de leão velho. Fez de mim vide uma asolação, me tirou da casca das minhas figueiras, despediu todos os ramos que embranqueceram. As sementes aprodeceram debaixo dos torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derrubados, porque secou o trigo. Como gêmeos animais, as mamadas de gados estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também bramam a ti, porque as correntes e águas se secaram, e o fogo consumiram e os pastos dos exércitos. Joel interpreta, meu irmão, desse desastre natural como um julgamento divino e uma chamada ao arrependimento. Então o profeta Joel profetizou essa catástrofe. Primeiro, os gafanhotos. No versículo 4, despertou as pessoas, os bêbados, as pessoas do mundo todo, a todos, porque vai faltar alimento. Naquela época, eles fabricavam os vinhos, e até os vinhos eles não iam ter para beber, ia ser uma seca geral. Ele fala que uma grande nação numerosa ia apoderar de tudo. Eles iam virar escravos. Nem a figueira ia produzir. Todos os ramos iam embranquecer. É um grande dia de juízo que ia acontecer. Joel estava avisando o povo. Falou que a semente ia apodrecer. O gado, o animal, ia morrer, passar fome, que o pasto seria queimado. As árvores do campo. Tudo ia ser queimado. Não ia ter água para beber. O fogo ia consumir todo o pasto. Então Joel interpreta essa visão, esse sonho. E ele profetizou para o povo que ali o povo teria que ter um grande dia
um chamado para um arrependimento. O povo estava afastado do Senhor. O povo estava se deletando aos prazeres do mundo, aos prazeres da carne. E o livro de Joel aponta para um arrependimento. O livro de Joel aponta para um julgamento. Qual é o propósito desse livro? O propósito de Joel, ele é duplo. Primeiro, convocar o povo de Judá a um arrependimento. O profeta usa pragas de gafanhotos como um símbolo do emitente dia do Senhor. Um dia de julgamento, um dia de treva. Queria dizer para você, meu irmão, hoje vivemos os dias do profeta Joel, dias de julgamento, o dia de praga, o dia de treva. Ele convoca todos os sacerdotes, até os recém-casados, a jejuar, lamentar e se voltar para Deus de todo o coração. Hoje Deus te chama, meu irmão, para você jejuar e voltar para Deus. Joel capítulo 1, versículo 13 ao 14. No capítulo 2, versículo 12 e 13. Separei para vocês o que Joel manda você fazer, manda eu fazer. Cinjai-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemeis, ministros do altar, entrai e passai a noite vestido de saco. Ministro do meu Deus, porque as ofertas de alimento e libação foram cortadas da casa do vosso Deus. É o dia do julgamento. Santificai-vos em jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores dessa terra, para que a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Joel 1, 13 e 14. E ele continua dizendo, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos para mim todos os vossos corações, e isso com jejum e choro e pranto. E rasgai o vosso coração, não a vossa veste. E convertei-os ao Senhor, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar, e grande benignidade, e arrepender-se do mal. Joel capítulo 2, versículo 13. Joel pede para nós. Hoje, Deus pede para mim e para você converter completamente ao Senhor. Porque o dia do Senhor está chegando. O dia do juízo está chegando, meu irmão. Jesus está voltando para resgatar a tua igreja. Segundo ponto, transmitir uma mensagem de esperança e restauração. Após esse arrependimento, Deus promete não apenas a restauração material, mas tudo. Joel capítulo 2, versículo 18 ao 27. Joel diz assim para o povo: então o Senhor se mostrou zeloso à sua terra e compadeceu do seu povo. Se arrependa ao Senhor, volte aos braços do Senhor. E o Senhor respondeu e disse ao seu povo: eis que vos envio o trigo e os mostos e os azeites, e deles serei fartos, e vos não entregarei mais ao próprio entre os gafanhotos, ao mal, as coisas da terra, do mundo, os gafanhotos, os gentios. Versículo 20, mas removerei para longe de vós do exército do norte, e lançarei a uma terra seca e deserta, à sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temais, ó terra, regozijei e alegrei, assim diz o Senhor. Aqueles que aquebrentam o coração, aqueles que se entregam a sua vida ao Senhor. Porque a árvore dará o seu fruto, e a figueira darão a sua força. As bênçãos, as providências do Senhor vão chegar para aqueles que se arrependem, aqueles que rasgam o seu coração.
Versículo 23. E os vossos filhos se regozijarão e alegrarão no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará justa medida de chuva temporã. Fará descer chuvas do primeiro mês, a temporã e a seródia. Quer dizer, irmãos, que vai haver boas aventuranças na vinda do Senhor, para aqueles que se entregarem a vida a Cristo, se entregarem o propósito do Senhor, se considerarem servos e servas de Deus, não viverem compactuada com esse mundo, com as coisas desse mundo. Nós temos que viver com as coisas do Senhor. Versículo 26. E comereis abundantemente, nada vai te faltar, nada, meu irmão, vai te faltar. E vos fartareis e louvareis o nome do Senhor teu Deus, que procedeu para convosco maravilhas. E o meu povo nunca mais será envergonhado. Você nunca mais vai ser envergonhado. É isso que o profeta Joel está profetizando na vida do povo de Deus, na igreja de Jesus Cristo. E para finalizar o versículo 27, e vos sabereis que eu, no meio de Israel, que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Joel capítulo 2, versículo 18 ao 27. Você jamais será envergonhado, povo de Deus. Deus hoje convoca uma grande assembleia na igreja de Jesus Cristo a jejuar, a ficar em vigilante em oração, a se arrender totalmente aos pés do Senhor, a quebrantar o seu coração, pedir perdão, arrependimento dos seus pecados, não voltar a pecar mais, mas também ortoga o seu povo, o seu Espírito sobre todo o seu povo. Deus derrama. Há um derramamento hoje do Espírito Santo de Deus sobre a sua igreja. Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. A palavra de Deus diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vós filhos e vós filhas profetizarão. A igreja profetiza em nome de Jesus. E os vossos velhos terão sonhos, revelações através de sonhos, e vossos jovens terão visões, visão profética do Senhor. Deus está te dando através do derramamento do Espírito Santo seu. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu Espírito. Hoje é o dia do Senhor. Ele derrama o Espírito Santo seu através do julgamento de Cristo. E o julgamento final das nações no vale do julgamento. O capítulo 3 todinho de Joel fala a respeito desse julgamento. O capítulo 3 de Joel descreve o dia do Senhor. Um tempo de juízo divino sobre toda a nação, ímpia por sua maldade contra o povo de Deus. Aquelas pessoas que estão te perseguindo. Estão perseguindo a igreja de Cristo. Uma promessa de restauração e bênção em Sião, e para que invoquem o nome do Senhor. O capítulo fala da convocação das nações para uma batalha final, a queda do ímpio, Satanás e seus exércitos, toda potestade, todo principado que está nessa terra, vai ter uma batalha no grande julgamento. E vai haver uma só vitória, a vitória de Deus. Culminando na promessa que o dia do Senhor habitará em Sião e derramará o seu Espírito sobre toda a carne. Um evento profético que foi cumprido no Pentecoste. É o juízo sobre as nações. A guerra santa. Deus convoca uma nação para uma batalha final, em um vale onde julgará todos que se opuserem a ele e ao seu povo. Então Deus vai julgar todas as pessoas que estão se levantando contra ele. E também as pessoas que estão dentro da casa de Deus,
que estão se levantando contra a palavra de Deus. Todos nós vamos ser julgados, tanto o ímpio como os bons. Queria dizer para você, meu irmão, através desse estudo, que o sol que bate na cabeça do ímpio, bate na sua cabeça, bate na minha cabeça. Então o julgamento vai ter uma colheita das nações. O ímpio são descritos como uma colheita a ser ceifada, acabada, aniquilada e pisoteada como uma uva no lagar. Isso vai acontecer com as pessoas ímpias. Um símbolo de ira de Deus contra eles. Em qual lado que você está? Hoje Deus pergunta, em qual lado que você está? Eu queria dizer que nosso Senhor, Jesus Cristo, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe de todas as coisas. O que você está fazendo para consertar a sua situação perante este juízo? Vai haver uma punição pelos crimes. O julgamento divino se concentra em uma punição dos fenícios e os filisteus, que são os ímpios, por venderem o povo de Judá como escravo, tratando-os como mercadoria sem valor. Como é que você está tratando a casa de Deus? Como é que você está, o que você está fazendo na obra de Deus? Como está o seu juízo, meu irmão? Assim diz o Senhor essa manhã, para mim e para você. Qual é o seu juízo perante o Senhor? Há uma restauração e uma promessa divina. A vitória de Sião. Após o julgamento das nações, o povo de Judá será libertado e viverá em paz em sua terra. Há uma restauração das bênçãos. O Senhor restituirá os anos de colheitas que foram consumidos pela praga do gafanhoto que Joel profetizou, compensando a escassez anterior com bastante abundância. Nós vamos receber bastante abundância. Vemos um derramamento completo do Espírito Santo. A bênção máxima é o derramamento do Espírito Santo de Deus sobre toda a carne, sobre todos nós da igreja, sobre você, sobre mim. Um evento que foi cumprido no Pentecostes, como mencionado em Atos dos Apóstolos. O tema-chave, o dia do Senhor, um tema dominante, referindo ao momento em que Deus intervirá abertamente ao mundo para julgar a maldade de trazer a justiça. É a soberania de Deus. O capítulo enfatiza justiça e soberania de Deus sobre todas as nações. Chamado a um arrependimento. Joel chama o povo a jejuar, a buscar perdão a Deus, levando restauração de uma bênção. O que nós aprendemos a respeito desse derramamento do Espírito Santo de Deus? Primeiramente, Deus chama para nos arrependermos, para nos convertermos verdadeiramente em Cristo. Não há derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, se você não estiver convertido em Cristo. Consciente, entendendo o verdadeiro poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Essa transformação, ela tem que existir naturalmente. Quando nós fazemos o quebrantamento do nosso coração. E a soberania de Deus, através do poder do Espírito Santo de Deus, entra sobre toda a nossa carne. E nós somos chamados a nos arrepender. É o quê? Nos entregarmos totalmente a Cristo, que vai nos levarmos à nossa restauração. As bênçãos do Senhor vai ser alcançada. Vemos 3 visões panorâmicas a respeito disso. O livro pode ser dividido em 3 partes principais. São 3 versículos. O julgamento imediato e a chamada para o arrependimento. No capítulo 1, fala a respeito que nós lemos da praga do gafanhoto, que é o dia do juízo. A palavra de Deus diz ali, até o versículo de 1 a 12, diz assim: palavra do Senhor que foi dirigida a quê? Joel,
filho de Petuel. A única informação que nós temos a respeito do profeta é essa, que ele foi filho de Petuel. Joel foi um profeta. Ouviu isso, vós ancião, e escutai todos os moradores da terra, todos. Porventura isso aconteceu em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Fazeis sobre isso uma narração dos vossos filhos e dos seus filhos, dos filhos desses de outra geração. Fale isso para todas as pessoas, geração em geração, até chegarmos aqui hoje em nós. Que ficou no largar os gafanhotos, que comeu o que ficou os gafanhotos na laguna e comeu, e que ficou da laguna o pulgão e comeu. Quer dizer, não sobrou nada. A praga chegou e comeu tudo. É o que acontece se nós não aceitarmos Jesus Cristo. Satanás e seus exércitos, os espíritos malignos, as potestades, os príncipes desse mundo, vai comer tudo. Vai te sobrar só tristeza, angústia, desespero, tempestade. Versículo 5. Despertais bêbados, e chorai e gemei todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque tirai de vossa boca, vai faltar tudo, até alimento para as pessoas. Porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa sem número, e seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de leão velho. Isso é Satanás e seus exércitos, que está acabando, ceifando almas, ceifando vidas. Fez da minha vide uma asolação e tirou da casca da minha figueira, despediu toda e lançou da terra os seus ramos e embrequeceram. Satanás, quando entra dentro de uma família, entra dentro de uma casa, ele destrói tudo. Entra o vício do álcool, o vício do cigarro, o vício do adultério, o vício da bebida, as palavras infames, a inveja, a idolatria. Lamenta, versículo 8, lamentam as virgens que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. O adultério. Foi cortada as ofertas de alimento e libação à casa do Senhor, os sacerdotes, ministros do Senhor, que estão entristecidos. Quer dizer, vai atingir a casa do Senhor, como está atingindo nos dias de hoje. Muitos estão virando as costas para a casa de Deus, não estão ajudando, não estão contribuindo, tanto em ofertas orçadas, como ofertas presença de Deus. Você tem ido na casa de Deus e tem ajudado a casa de Deus? O campo está isolado e a terra triste, porque o trigo está destruído e os moços secou, o azeite secou. Envergonhai-vos, lavadores, e gemeis, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. E vide se secou a videira, murchou, rompeu toda a palmeira, e a macieira, toda a árvore do campo secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Joel, capítulo 1, versículo 12. Joel descreve a forma vivida e poética da devastação causada da invasão, da diferente tipo de gafanhoto que destruiu completamente a colheita. Como é que está, meu irmão, a sua colheita no dia do Senhor, no dia do juízo? Você está colhendo na casa de Deus? Você está buscando fazer a obra de Deus, buscar a face do Senhor? Você está entrando em oração? Você está se arrependendo dos seus pecados, convertendo ao Evangelho de Cristo? Há o lamento e o jejum. Versículo 1, a partir do versículo 13 ao 20, nós lemos de 1 ao 12, o 13 ao 20, cingir-vos e lamentar. Faça isso, meu irmão. Sacerdotes, você, pastor, você, presbítero, você, líder de célula, líder de igreja, homem de Deus, mulher de oração, missionária, missionário, evangelista, pregador da palavra de Deus, cingir-vos e lamentai, sacerdotes, gemeis, ministro do altar. Vocês que ensinam a palavra de Deus, entrai e passai a noite vestidos de saco, ministro,
Meu Deus, porque a oferta de alimentos e limitação foram cortadas da casa do vosso Deus. Irmãos, está tendo falta de ajuda na casa de Deus? Missionários, evangelistas, centros que recolhem pessoas estão necessitando de ajuda, porque nós não paramos de ajudar. Se você não tem condições de ir lá ajudar com a sua palavra, com o seu abraço, ajuda financeiramente. Jesus convoca todos a santificar um jejum. Convocai uma assembleia solene, congregai os anciões, todos os moradores da terra, todos, da casa do Senhor, e clamai ao Senhor. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto e virá com uma assolação do Todo-Poderoso. Quando Jesus chegar, meu irmão, quando Jesus vir nos buscar, não vai adiantar mais essa palavra. Não vai adiantar você falar, Senhor, eu preguei a tua palavra, Senhor, eu fui à casa do Senhor. Mas você não praticava, não pratica a obra de Deus. Você não rasga o seu coração. Porventura o mantimento não está cortado diante de todos os homens. Versículo 16. E a alegria regozijeia a casa do nosso Deus? A semente apodrecerão debaixo de torrões, os celeiros foram assolados, no armazém derrubado. Assim vai acontecer nos dias. Como os animais estão gemendo hoje. As manadas, as ovelhas estão perecendo. Aqui quer dizer a casa de Deus, meu irmão. Está acontecendo isso dentro da casa de Deus. A ti, ó Senhor, clamo porque o fogo consumiu todos os passos do deserto. A casa de Deus está sofrendo, irmão. E é hoje que nós temos que consertar a nossa vida com Cristo. E ajudar a obra de Deus. Ajudar os pastores. Ajudar os missionários, as missionárias. Os grupos de missões. Pregar o evangelho nas ruas, nas praças, nas vielas. Quantas pessoas estão morando debaixo de ponte? São famílias. São pessoas que estão aprisionadas por Satanás. Que estão vivendo essa miséria. O profeta ordena que os sacerdotes convoquem uma assembleia. Convoca uma assembleia na sua igreja. Sacerdote. Um solene jejum e um lamento de súplica e misericórdia por Deus. Vamos consertar a casa de Deus, consertar a casa do Senhor. Hoje é um dia que o Senhor está falando a respeito de um conserto na casa de Deus. Se você está deixando de fazer alguma coisa, passa a fazer agora para o Senhor. Se você não está fazendo para mim, você não está fazendo para o pastor, você está fazendo para Deus, para a obra de Deus. Porque o dia do Senhor aproxima. Assim diz a palavra de Deus no livro de Joel. Joel capítulo 1, versículo 11, ele explica o dia do Senhor. Tocai trombetas em Sião. Olha, Joel capítulo 2, versículo 1. Tocai a trombeta em Sião, clamai em alto voz, meu santo monte, tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Aleluia. Está próximo. Já está perto. O dia das trevas e da escuridão, do dia das nuvens densas, das trevas alvas, espalha sobre todo o monte, porque o grande poder do qual nunca houve nesse tempo antigo, nem Deus dele haverá pelo anos antes de geração. Diante dele o fogo consome, atrás dele a chama brava. Assim vem o Senhor. Assim vem o Senhor. Não vai ter tempo de arrependimento, não vai ter tempo de conserto. É o dia do Senhor. Como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolamento deserto. Sim, nada lhe escapará. Nada, meu irmão. Nada. Se você se acha grande, porque você tem alguma coisa, se você tem ordem, tem pessoas que subordinada a você, no dia do Senhor, ele vai te alcançar. Não é porque você tem autoridade que você vai perder esse dia, não. É pelas suas atitudes, meu irmão. Deus olha pelo seu coração. Por isso que o Senhor fala, arrependa. A palavra de Deus diz que havia um homem rico e um mendigo à sua porta.
O mendigo foi para o céu, o homem rico foi para o inferno. Mas ele foi para o inferno, queria que você entendesse, ele foi para o inferno não porque ele era rico, é pelas suas atitudes. Qual é a sua atitude perante o Senhor? Quais os seus pensamentos? Você está achando que Deus não conhece os seus pensamentos? Talvez a sua atitude perante a nós são boas, mas os seus pensamentos são ruins, são maldosos. Assim diz o Senhor essa manhã para mim e para você. As suas aparências é como de um cavalo, e como um cavaleiro assim corre, como o estrondo do carro, irão salteando sobre os cumes dos montes, como o ruído da chama do fogo consome pragana, como um povo poderoso posto em ordem para o combate. Diante deles temerão o povo, todos os rostos se tornarão enegrecidos. Como um valente correrão, como um homem de guerra, subirão os muros, marcharão cada um com seus caminhos, não se desviarão da fileira. Ninguém apertará o seu irmão, marchará cada um pelo seu caminho. Faça o seu caminho a Cristo. Não olhe o que o seu irmão está fazendo, não olhe da direita e da esquerda. O seu caminho é com Cristo. O seu estreito é com Deus. Assim diz o Senhor através da sua palavra. Aleluia, glória a Deus. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão às casas, entrarão pela janela como um ladrão. Diante dele temerão a terra, abalarão os céus e o sol, a lua. Esse é o dia do Senhor, meu irmão. Enegrecerão e as estrelas retirarão do resplendor. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, a todos. Porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque o poderoso é executado a sua palavra, porque o dia do Senhor é um grande, muito terrível. A quem poderá suportar? Ninguém poderá suportar. Por isso que o conserto, irmão, tem que ser feito agora. A praga é retratada como um exército invasor, percussor do próprio o dia do Senhor. Um dia de treva, escuridão e nuvens densas. E esse dia está chegando. Os sinais estão acontecendo. Jesus está voltando. E esse dia vai chegar. Não, ninguém escapará desse dia. Pobre, rico, alto, gordo. Não tem como se esconder. Mais uma vez eu falo. Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe de todas as coisas. A resposta de Deus às promessas futuras, que é os dias de hoje, a igreja, para mim e para você. O apelo que Deus fala do arrependimento. E a resposta de Deus. Joel capítulo 2, versículo 12 a 27. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim todo o vosso coração. Através de quê? Através de jejum. Através de quê? Como é que você se arrepende? Através do verdadeiro choro no coração. Pranto. Rasgai os vossos corações, assim diz o Senhor. E as vossas vestes, e convertei ao vosso Deus, porque Ele é misericordioso. Deus vai te perdoar, meu irmão. Deus não está perguntando o que você fez, como você está a sua situação. Deus te perdoa. Vamos pular lá para o versículo 27. E vos sabereis que eu estou no meio de Israel e sou o Senhor teu Deus. Quando você rasgar o seu coração e ter essa mudança, Deus em sua graça vai te responder ao seu arrependimento genuíno. Ele promete afastar todo o exército, toda tempestade, toda tempestade que está acontecendo na sua vida, Deus promete afastar e restaurar. Você vai receber tudo como Jó. O servo Jó recebeu tudo em dobro. E abençoar a sua vida, abençoar a sua casa. Há uma promessa no derramamento do Espírito Santo de Deus. Versículo 32, e há de ser que todo aquele
Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Versículo 32. A palavra de Deus diz assim: aleluia, diz assim: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É o derramamento do Espírito Santo de Deus. Deus derrama o seu Espírito Santo de Deus sobre você, meu irmão, para você ser salvo. Você está buscando algo diferente na obra de Deus? A obra de Deus vai te dar felicidade, proteção, saúde, até a volta de Jesus. Mas a principal que você está recebendo esse derramamento do Espírito Santo de Deus é a sua salvação. É o dia do Senhor. Porque o monte de Sião, Jerusalém, verá livramento. Você vai ter esse livramento. Assim que disse o Senhor, entre os sobreviventes daqueles que o Senhor chamar. Que é o povo de Deus, separado, remido, lavado no teu sangue. Essa é a passagem mais famosa do livro. Deus promete o derramamento do seu Espírito Santo sobre todas as pessoas, independente de gênero, independente de posição social. Esse evento estará associado a sinais cósmicos de salvação para todos aqueles que invocar o nome do Senhor. O julgamento das nações e as glórias futuras que nós vamos ter. No fim dos tempos, Deus julgará todas as nações. Vale de Josafá, que significa o Senhor julga, por terem espalhado e maltratado o seu povo. Jerusalém, porém, será habitada, sempre se tornar um centro da bênção dessa cidade. Vamos orar por Jerusalém. Vamos sempre estar orando por Jerusalém. Você, meu irmão, você, minha irmã. Temos 4 características do livro de Joel. O dia do Senhor. Joel é um profeta que mais desenvolveu esse conceito. Em seu livro, ele apresenta tanto como um julgamento histórico emitente, que é as pragas, quanto como um evento escatológico final, que é o grande arrebatamento, o juízo final. Ele usa catástrofes naturais. Joel usa o evento ecológico real como um sinal profético da metáfora e do juízo futuro. A ênfase do arrependimento coletivo, a igreja de Jesus Cristo. Joel fala diretamente para você, igreja de Cristo. O livro destaca a importância de um retorno de Deus que envolve uma comunidade de fé, com jejum, com choro, com rasgar do coração. Não apenas de veste, de posição social. Universalizando e particularizando o povo de Deus. A promessa do Espírito universal sobre toda a carne, o Espírito Santo de Deus. Mas o julgamento da salvação estão firmados e aliançados com o povo de Deus, Judá e Jerusalém. Vimos aqui no livro de Joel, que nós lemos praticamente todos os 3 capítulos. Estudamos aqui agora os 3 capítulos, 1, 2 e 3. Um cumprimento do período do Novo Testamento, depois que o véu se rasgou. O livro de Joel é um cumprimento crucial do Novo Testamento, sendo diretamente citado em eventos fundamentais da igreja cristã. O Pentecoste de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O apóstolo Pedro, após o derramamento do Espírito Santo, do Pentecoste, declara. O que Pedro declara? Isto é que foi dito pelo profeta Joel. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 16. Pedro fala isso. Ele testemunha o mesmo acontecimento como Joel disse para o povo da época.
Versículo 16, mas isso é que foi dito pelo profeta Joel. 17, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visão, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também o meu Espírito derramarei sobre os meus servos, e sobre a minha serva, naquele dia, profetizarão. Ele então cita Joel capítulo 2. Pedro cita para explicar o fenômeno que estava testemunhando. Aleluia, glória a Deus. O Novo Testamento entende que a profecia de Joel teve o seu cumprimento inaugural naquele dia, estendendo a promessa do Espírito Santo para todos os crentes de Cristo, judeus e gentios. A salvação está em Cristo, através do derramamento do Espírito Santo de Deus. Através da igreja de Jesus Cristo. Joel, capítulo 2, versículo 2. E todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Invoque o nome do Senhor. É um texto-chave da teologia da salvação do Novo Testamento. Paulo cita lá em Romanos, capítulo 10, versículo 13. Todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Para afirmar que a salvação está disposta a todos. Sem distinção, através da fé em Jesus Cristo. A escatologia, a imagem das trevas, os sinais do sol e da lua. Joel capítulo 2, versículo 30 e 31. E mostrarei os prodígios do céu e da terra, o sangue, o fogo e a coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua de sangue, antes que venha a grande e terrível dia do Senhor. Jesus está voltando. É a escatologia, irmão. É confirmando a volta de Cristo. São ecoadas as descrições de Jesus no livro de Apocalipse sobre o evento dos últimos dias. Tanto em Mateus 24, 29 e Apocalipse 6, 12, a palavra de Deus fala conosco. Em Mateus 24, versículo 29, e logo depois da aflição, aqueles dias, o sol escurecerá. Já está profetizando através do livro de Joel. E Apocalipse fala, versículo 6, capítulo 6, a partir do versículo 29, e logo depois de aflição, isso, e logo fala, e havendo aberto o sexto selo, olhei para e houve um grande tremor em terra, e o sol tornou-se negro. Apocalipse fala, meu irmão. O livro de Joel já está. O livro de Joel já embora ele seja só 3 capítulos, não significa que Joel era um pequeno profeta. Joel foi um grande profeta do Senhor. Ele fala uma teologia muito profunda. Ele ensina que a crise das vidas pode servir a alerta divino para voltarmos para Deus. A sua mensagem culmina na grandiosa promessa e derramamento do Espírito Santo. Uma promessa do Novo Testamento, nos dias de hoje, para mim e para você. Afirma ter se cumprido em Jesus Cristo. Jesus cumpriu essa profecia em Joel. Jesus vai voltar para buscar a tua igreja, inaugurando uma nova era onde Deus habita no seu povo, guiando, capacitando e salvando todos que invocarem o nome de Jesus Cristo. Medite no livro de Joel. Aprendam mais do Senhor. Cada vez que você lê essas páginas, cada página dessa, são apenas 3 capítulos. Fala profundamente do Espírito Santo de Deus. Fala profundamente, certamente, nós vamos aprender a trabalhar com o derramamento do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Receba esse estudo, esta manhã maravilhosa, em apenas 50 minutos. Aprendemos muito hoje com o Senhor Jesus. Receba esse estudo. Quero orar pela sua vida. Deus, Pai Santo, Poderoso, obrigado, Senhor Jesus, por esse dia maravilhoso. Eu coloco o irmão, a irmã em tuas mãos. Abençoa, santifica e purifica a vida dele, Deus, a casa dele. Que o derramamento do Espírito Santo de Deus está sobre ele. Que ele possa se converter
dignamente, Senhor, sinceramente. Capacita, Senhor, que ele possa falar, profetizar, ter visões, sonhos através do derramamento do Espírito Santo de Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Vá à casa do Senhor, busque as coisas do Senhor. Não adianta nada, meu irmão, você ficar lendo a palavra de Deus, falar que é homem de Deus, mulher de Deus, mas não ir à casa de Deus, não congregar com seus irmãos, não ter comunhão com a família de Deus. Vá à casa do Senhor. Hoje diz o Senhor, para você aprender essa palavra. Receba essa palavra em nome de Jesus. Tenha um bom dia em nome de Jesus.